Se paz jamais doce quiseres gozar, se dura mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. É tão bom dizer te amo do fundo do coração e acreditar no verdadeiro amor. Às vezes as promessas são quebradas sem razão, mas o amor para sempre existirá. O amor de Deus é como um rio que leva a chuva onde está e leva os pecados para o mar. Esquece toda briga, perdoa e limpa o coração. O seu amor para sempre existirá. Seu amor é como um rio, seu amor é como o mar, seu amor é tudo que eu preciso pra sorrir e ser feliz. Se você não tem um lar, nem amigos, nem irmãos, existe alguém que espera por você. Mas se nunca encontrares apenas um lugar de paz, o amor de Deus para sempre existirá. Seu amor é como o rio, seu amor é como o mar, seu amor é tudo que eu preciso pra sorrir e ser feliz. Seu amor é tudo que eu preciso pra sorrir e ser feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Agradecemos a irmã pelo hino cantado, muito bonito. Fez um mix aí, né? De alguns hinos, muito bonito. Ou medley, né? Medley, né? Muito bem.
Eu estou feliz por estar aqui com os irmãos. Amém. E feliz também por estar no meio de dois grandes irmãos aqui, Ayrton e Cláudio. O Cláudio está cada vez mais bonito, né? Ele disse que ele é a cocada branca da família, né? Olha aí. Segunda graça, né? Segunda graça, né? De terno, sempre animado. E o Ayrton, irmãos, o mais rico daqui da... O Ayrton hoje, sabe, eu estava lá, sabe, em frente ao Tempero Maneiro. Quem sai do Tempero Maneiro? Ayrton e sua esposa. Eu disse, mas vocês dois, os mais ricos da cidade, comendo aqui no Tempero Maneiro. O Ayrton e a esposa. Graças a Deus, né, Ayrton? É isso aí. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20. Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20. Eu quero parabenizar a todos vocês que estão envolvidos na missão de pregar o Evangelho, trazendo pessoas para o evangelismo. Estou orando todos os dias para que Deus atue nesse maravilhoso trabalho de vocês e nós possamos ver aqui resultados desse trabalho. Tiago 5, 19 e 20. Amém? Irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Para quem Paulo está se referindo em sua carta, ao findar a sua carta aqui no livro de Tiago, irmãos? Ele começa com o verso mostrando a nossa realidade. E às vezes uma realidade difícil. Se alguém dentre vós se desviar da verdade, ele está se referindo ao povo de Deus, a nós, a igreja de Deus, nós como filhos dele, que aceitamos a verdade. Há um ensino difundido entre os cristãos hoje que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o quanto a pessoa se desviou da verdade, eles dizem. O quanto a pessoa está no mundo de pecado, praticando coisas que não deveria praticar. Se um dia ele aceitou a Jesus como seu salvador pessoal e se batizou e participou da igreja, não importa que ele tenha se desviado, ele vai ser salvo. Mas este ensino carece de confirmação bíblica. Agora, ao depararmos com este texto, comparando com este ensino popular, diz esse texto que é possível sim uma pessoa aceitar a Jesus, mas se desviar. E se ela se desviar, ela pode se perder, apesar de ter aceito a Jesus. Paulo também, ele diz o seguinte: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não o quê? Para que não caia. Nós vivemos em um mundo de pecado. Todos nós somos pecadores. E nós precisamos, apesar de termos aceitado a Jesus, de estarmos seguindo a estrada verdadeira, de termos a certeza de que esta é a igreja de Deus, nós precisamos estar em comunhão permanente e diária com Cristo para que nós não possamos nos desviar do caminho verdadeiro. Mas aqui está o convite para permanecermos em pé, pois há um risco de cairmos, mas o poder de Deus sempre nos ajudará a não cair. Se nós confiarmos em Jesus, se nós tivermos fé no poder de Deus e nos relacionarmos com Ele, nós estaremos sempre em pé, não iremos cair. A advertência não está no risco da queda, e sim
o que deve ser feito se acaso alguém cair. Em terceiro lugar, a possibilidade de uma nova conversão na vida da pessoa que um dia conheceu a graça de Deus e se desviou. Alguém pode cair, mas nós, como estamos firmes, podemos ajudá-la. Não é isso que o apóstolo está dizendo? É realmente isto. Se alguém se desviar da verdade, o pastor o converter dos seus maus caminhos, é isso que está escrito? Então seus pecados serão perdoados. Se alguém se desviar da verdade e os anciãos o converter dos seus maus caminhos, é isso que está escrito? Se alguém dentre vós se desviar da verdade e a comissão da igreja o converter dos seus maus caminhos, então serão perdoados todos os seus pecados. É isso que está dizendo? Não. O que o texto está dizendo é o seguinte: se alguém cair, e se alguém o converter do seu mau caminho, e os seus pecados serão perdoados. Qualquer cristão caloroso pode participar desse maravilhoso trabalho. É uma grande verdade que os líderes da igreja têm, repousa sobre eles uma grande responsabilidade. Mas todos nós, qualquer pessoa, tem uma missão ao aceitarmos a Jesus. Precisamos ter zelo, interesse, atenção, carinho em favor dos afastados e em favor daqueles que não conhecem a verdade. Daquele que se desviou. Deve ser demonstrado amor, zelo, atenção e carinho. É desnecessário dizer que nós vivemos em uma sociedade tremendamente individualista. Que as pessoas têm uma crescente preocupação consigo mesmas, com suas necessidades. Eles dizem, diante de tantos problemas que nos cercam, fora e dentro do cristianismo, né? Eu quero me salvar a mim mesmo. Se a minha salvação estiver garantida, já está bom. Eu preciso me preocupar comigo mesmo, só comigo mesmo. E se eu me salvar, já está bom. Mas não é isso que o apóstolo Tiago está nos dizendo aqui. Que nós temos o privilégio, irmãos, como cristãos, de ajudarmos os outros. Porque as pessoas fazem parte da nossa família. Devemos ter cuidado com os outros também. A tendência de se preocupar consigo mesmo, ela pode ser vista por todos os lados hoje. Conta-nos a história de um rapaz, né, que estava querendo ser candidato a um emprego no shopping center. E ele foi lá para ser aprovado, para ter acesso àquele trabalho. Mas uma pessoa fez uma pergunta a ele: o que você faria em caso de incêndio se o shopping estivesse cheio de pessoas? Ele deveria estar ali conduzindo as pessoas, né? E se o shopping estivesse sofrendo um incêndio, o que ele deveria fazer? E ele respondeu o seguinte: não se preocupe comigo, eu escaparia rapidamente. Mas ele estava sendo contratado para ajudar as pessoas e não para ajudar somente a si mesmo. Às vezes a tendência é esta. Hoje, diante de tantas dificuldades, queremos escapar rapidamente e os outros que se virem. Se Jesus voltasse amanhã, como nos encontraria? E os outros? Como encontraria os outros? Que muitas vezes dependem de nossa atenção, de nosso cuidado.
será que eles estariam também preparados? É um desafio para a igreja de Deus. Como nós podemos converter uma pessoa? Em primeiro lugar, orando por ela. A oração tem poder. A oração que converte uma pessoa. Pois humanamente falando, esta tarefa é impossível para nós. Só o Espírito Santo pode converter. Desta maneira precisamos orar uns pelos outros. Orar também por aqueles que estão afastados. E orar também por aqueles que estão conhecendo a verdade. Nós dependemos da graça, da força e do poder de Deus, e não do nosso poder. Precisamos dedicarmos tempo para orar, para que os pecadores se arrependam, entreguem a sua vida ao Senhor Jesus. Escolha alguém que está afastado, alguém que não conhece a verdade, e ore por eles, porque a oração tem poder. Em segundo lugar, devemos desenvolver paciência para converter uma pessoa. Humildade, amor pelas pessoas. Nunca devemos apontar os seus pecados, porque todos nós carecemos da misericórdia de Deus. As pessoas não precisam hoje de serem condenadas, pois elas têm noção do que elas fizeram, que o pecado é grave diante de Deus. Elas precisam de amor, de atenção, um ombro amigo. E nós devemos ouvir mais e falarmos menos, para ajudarmos as pessoas. Agora, quando há oportunidade para falarmos, devemos pegar a palavra de Deus e mostrarmos o caminho verdadeiro, o que realmente a Bíblia diz, para ajudar a salvar o irmão. Aquele que faz isso, diz a Bíblia, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Esse conceito é ampliado, irmãos, na Bíblia. Se alguém converter o pecador, não somente os desviados da fé, mas aqueles que não conhecem a verdade. Esta mensagem vai além dos nossos muros. O Espírito Santo deve inflamar também o nosso coração em prol daqueles que não conhecem a verdade. Em julho de 2002, houve uma explosão em uma mina de carvão nos Estados Unidos. 9 dos trabalhadores ficaram presos por 3 dias numa pequena caverna a 90 metros de profundidade. Esta caverna era um lugar muito pequeno, tinha 1,20 m por 4 metros de largura, e estava cheia de água gelada. Mas todos eles foram resgatados vivos. Vocês viram que isto aconteceu, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas ao serem entrevistados, eles deram um testemunho. E um deles logo disse: logo que a tragédia aconteceu e estávamos presos, fizemos um acordo entre nós. Ou sairíamos dali todos vivos, ou sairíamos dali todos mortos, mas sairíamos juntos. Quando alguém estava com frio, o outro se encostava do lado para aquecer o corpo com o calor do seu corpo, mostrando companheirismo, amor pelo outro que estava com frio. Este mesmo senso de companheirismo que salvou aqueles homens, todos eles foram salvos. Este mesmo amor deve existir na igreja, de uns para com os outros, e que vá além dos nossos muros. Cristo morreu por todos.
E nós devemos sair e pensar aqui desta maneira: sairemos daqui deste mundo de pecado todos juntos, rumo ao céu. Ninguém pode faltar. Quando se fizer chamada, todos nós estaremos lá diante de Deus. Que bênção maravilhosa, né? Quando toda a igreja pensar assim, na salvação também do amigo, do irmão, do parente, daqueles também que não conhecem a verdade. A bênção, irmãos. Saiba que salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Atitude de amor livra as pessoas da morte. Porque a morte o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. E todos nós estamos condenados à morte. Mas a misericórdia de Deus nos ajuda e nos salva da morte eterna. Receberemos bênçãos, pois ao ajudarmos os outros, a nossa fé também é fortalecida. Nós crescemos no conhecimento de Deus, nós crescemos no caminho do Senhor e fortalecemos a nossa fé. Devemos evitar, irmãos, a morbidão, o enfraquecimento, e trabalharmos para a nossa salvação e a salvação também das pessoas que estão ao nosso redor. Há um filme conhecido por muitos chamado Lista de Schindler. Um alemão que salvou muitos judeus na Segunda Guerra Mundial. Um homem rico. Mas ele gastou toda a sua fortuna na salvação dos judeus. Quando terminou a guerra, no final do filme, ele foi condecorado pelos judeus e ovacionado. E sabe o que ele disse, irmãos? Entre lágrimas, ele disse: eu poderia ter feito mais. Talvez se eu vendesse o meu carro, salvaria mais 3 judeus. Talvez se eu vendesse a minha aliança, eu salvaria mais alguns judeus. Talvez se eu vendesse o meu terno, eu salvaria mais alguém. Creio eu que todos nós temos esse pensamento em nossa vida, de um dever talvez não cumprido, que nós poderíamos ter feito mais para a salvação de mais pessoas, ajudado mais pessoas a se salvarem, mas que esse sentimento não possa ser por negligência, porque nós negligenciamos o nosso trabalho. Este homem chamado Schindler, ele não foi negligente. Ele queria salvar mais pessoas. Ele fez o que ele podia, mas ele não estava convencido de que ele havia feito tudo. Ele poderia ter feito mais. Quantas pessoas, irmãos, dependem de nós para serem salvas? Quantas pessoas estão aí fora, carentes de uma palavra amiga, de amor, de atenção, e às vezes nós estamos de braços cruzados, esperando que Deus faça tudo. Que Deus possa nos ajudar nesta noite, ao depararmos com este verso. Se alguém de vós tem se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados.
Que Deus nos ajude, irmãos, a juntos caminharmos para o céu e sermos salvos quando Jesus voltar. Não somente nós, mas todos aqueles que alcançamos com a mensagem de salvação. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Obrigada, Jesus, por tanto amor, por morrer em nosso lugar. Amém. Levantai-vos para a oração final.
Eterno e maravilhoso Deus, queremos lhe agradecer pelos momentos que passamos na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que temos de demonstrarmos um pouco do amor de Jesus Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que estão fracos na fé e aqueles que não conhecem o caminho da verdade. Que possamos ser uma mão ajudadora, um levantar, um apoio, que o Senhor possa nos dar sabedoria e inteligência para trazermos pessoas para a salvação, para que não somente sejamos salvos sozinhos, mas que conosco possam ir os nossos irmãos, todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus, que tomam a decisão ao lado dele. Senhor Deus, despeça-nos com a tua paz e as tuas bênçãos e o perdão de todos os nossos pecados. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.